Nós podemos considerar como solo a camada superficial da Terra, ou seja, ela é formada basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica, oriundos da decomposição de animais e plantas. Além disso, o solo é constantemente utilizado e transformado pelo homem e pelos demais seres vivos, portanto, ele vai ser uma importante fonte de vida. E os solos foram formados há milhões de anos através do processo da desintegração das rochas. Esse processo de desintegração deu-se por conta de processos erosivos, ou seja, das ações da água, dos ventos, do calor, dentre outros fenômenos. E por isso, basicamente o solo é uma fina camada que vai cobrir as rochas. Oi, meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre os principais tipos de solo do Brasil. O Brasil ele possui uma grande variedade de solos, isso devido à sua dimensão territorial. Ele apresenta solos férteis e que são propícios à agricultura e por isso que ele é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Um dos principais solos do Brasil são os solos de Massapé, os aluviais, os de terra roxa e o salmourão. A maioria deles são férteis e alguns só precisam de correção de pH, a correção da acidez e de adubo. E agora, na nossa experiência, nós vamos mostrar os 4 tipos de solo e a característica de cada um deles. Os solos aluviais são formados por fragmentos de rochas provenientes de outros lugares e que são trazidos pela ação dos ventos e das águas. Esse tipo de solo pode ser encontrado principalmente em regiões de várzea e que são próximos a fontes de água. Quando encontrados em locais áridos, pode ser considerado pobre em nutrientes. Já em regiões que possuem cobertura vegetal e chuva periódica, o solo tende a ser um pouco mais fértil. Os solos aluviais, apesar de não serem considerados muito férteis, possuem um alto potencial agrícola. O solo de Massapé é um tipo de solo mais escuro, quase preto e argiloso. É um tipo de solo muito fértil, portanto, é um excelente para as práticas da agricultura. É formado a partir da decomposição do calcário, da gneiss e outras rochas. Este tipo de solo pode ser encontrado no litoral do Nordeste brasileiro. No período colonial, foi muito explorado na agricultura de cana-de-açúcar e atualmente é usado para a agricultura de café. Ele apresenta uma capacidade de retenção de água e é muito rico em matéria orgânica, o que facilita a sua fertilidade e a facilidade de expandir a agricultura nesse tipo de solo. Na época úmida, o massapé apresenta uma consistência pegajosa e no período de seca ele fica muito rígido. E esse tipo de solo ele não precisa ser corrigido muito especificamente, assim como os outros tipos de solo, e por isso que ele foi muito explorado no período colonial pelos portugueses e outros povos europeus. O salmourão é um tipo de solo proveniente da decomposição de rochas graníticas. Dentre os tipos do solo no Brasil, é um dos menos férteis. Possui textura arenosa e apresenta certo nível de acidez. O salmourão pode ser encontrado em áreas do centro-oeste e sudoeste do sul do Brasil, e é necessário corrigir o pH ácido do solo com o uso de produtos básicos, principalmente os carbonatos, para neutralizá-lo. Logo, com a utilização de técnicas corretas, é possível utilizar esse solo na agricultura. A terra roxa ou terra vermelha é um solo muito encontrado aqui no Brasil, principalmente no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. É um solo muito rico em óxidos minerais, tornando uma ótima alternativa para o plantio de diversas culturas. Por conta dessa adaptabilidade, ela é uma das mais caras do Brasil. Como mencionado, a terra roxa é muito rica em nutrientes e a maioria das culturas se adapta muito bem ao seu solo. Porém, ela precisa de alguns cuidados, ou seja, por exemplo, a que sejam repostos os nutrientes com recorrência para que seu pH seja corrigido e mantenha suas características ao longo do tempo. A maioria das culturas se dá bem na terra roxa, mas ela é muito mais utilizada para o plantio dos grãos de soja, milho e trigo, para que sejam exportados pelo Brasil. A terra roxa é bastante argilosa, porque tem alumínio, magnésio, ferro, potássio e lítio em sua composição. Por conta disso, ela tem certa facilidade para compactação, assim dificultando a circulação do ar e da água através do solo. Então, para corrigir esse problema, é necessário que os agricultores invistam em condicionadores que tornem a terra mais porosa e também enriqueçam o solo com bastante matéria orgânica. E assim, a terra roxa se torne mais fértil do que ela já é.